Graças e paz, queridos. Boa noite. Tudo bem? Estamos aí, às 20 horas com a Escola Bíblica nessa página. Se você está me ouvindo, dá um alô, vê se você está me ouvindo bem. Vou esperar o pessoal entrar. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Estão me ouvindo? Rose, graça e paz. Vanderleia, graça e paz. Sejam bem-vindos. O pessoal está chegando, para mais uma aula da Escola Bíblica da Igreja Batista Nova Aliança. Seja muito bem-vindo. Que bom, o som tá ok, A imagem tá ok. Glória a Deus por isso. Carlinhos, tá aparecendo aí, seja bem-vindo. Glória a Deus. O pessoal tá chegando, Quando eu fico esperando aqui, eu fico lembrando lá da escola bíblica, lá na igreja, no templo, O pessoal chega, tem uns que demoram um pouquinho, mas vem, O importante é chegar. Glória a Deus por isso. Então, enquanto o pessoal chega, queridos, a gente vai falar do que nós já estávamos falando nas aulas anteriores, Então, a partir de hoje, dessa quinta-feira, nós estaremos disponibilizando a aula na página da igreja. Então, as demais aulas serão lá na página da igreja. Se você está chegando agora, se você está vendo já gravado essa aula pelo YouTube, então você tem a possibilidade de assistir ou lá no Facebook do Kleber Souza ou lá no YouTube do Kleber Souza também. As aulas vão estar disponíveis lá, tá ok? Então, a oportunidade de você acompanhar, você que não está acompanhando os estudos e quiser começar a entender um pouco, Nós estaremos falando sobre o panorama bíblico do Antigo Testamento. Então, livro por livro, o desafio é esse, Livro por livro, falar dos autores, por que escreveu, quando escreveu, e hoje, que aplica isso. Graça e paz, Kátia, seja bem-vinda. O pessoal que está chegando, vai dando aí um graça e paz, um shalom Adonai, alguma coisa aí para a gente poder identificar, tá ok? Então, nós vamos estar falando sobre o panorama bíblico, E esse panorama ele tem o objetivo não ser exaustivo, Como o próprio nome diz, é só um panorama para a gente entender o propósito, como a gente pode aplicar isso na nossa vida, naquilo que dá entendimento, aquilo para a gente poder ter esse norte da palavra de Deus. A palavra de Deus é infalível, não contém erros. A palavra de Deus é perfeita, soberana, e com isso nós temos essa intenção de cada vez mais, ter esse argumento aí para que a gente possa mergulhar. Amém? Glória a Deus. Quem mais chegou, dá um graça e paz aí para mim ver. Saudar aqui, Carlinhos, Shalom. Quem mais? Esperar mais um minutinho o pessoal chegar, Josi, graça e paz, Josi. Seja bem-vinda. Quem mais está aí, gente? Que não falou ainda, pode dar uma saudação aí para a igreja do Senhor Jesus. Vai falando aí. Então, nas aulas passadas, antes da gente orar, nós falamos sobre Gênesis, o livro de Gênesis. Estamos falando sobre o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. E nós vamos falar sobre
já falamos sobre Gênesis, falamos sobre Êxodo e agora vamos falar sobre Levítico. Tem bastante coisa interessante. É um livro não muito usado, né, principalmente nas pregações, porque tem leis também, né, como o próprio nome diz. Ô Douglas, graça e paz, seja bem-vindo. Quem mais estiver por aí vai dando um alô. Então, queridos, a gente falou sobre esses dois livros. E o terceiro livro, né, do Pentateuco, que é Levítico, não é muito usado nas pregações, então com isso as pessoas têm uma certa dificuldade de entender. Ah, pastora Daniela, vixe, me senti honrado agora tem que me esforçar aqui. Brincadeira, gente. Mas os levitas, né, a gente vai falar sobre um pouco dos levitas, né? É bem interessante isso daí, né? Amém, queridos? Então, esse livro é muito interessante, é muito curioso, né? Então, esse livro, ele precisa ser estudado, ele precisa ser entendido pela igreja, para que a gente possa extrair aquilo de melhor, né? Aquilo que tem da palavra de Deus e entender por que Deus escreveu todas essas coisas. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar então? Espero que você esteja aí com a sua Bíblia, né, o seu caderno de anotação, que é bem importante isso que a gente vai falar, porque às vezes para alguns são muita coisa, o conteúdo é tudo novo. Então com isso as pessoas têm dificuldade, né, de assimilar tudo. Então é importante você escrever aquilo que te chamar a atenção, aquilo que for novo para você, e depois ler o livro, né? Então eu acho que é legal isso. Ler o livro para que essas informações vão se assimilando quando você estiver lendo o livro de Levítico através da dependência do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu favor, pelo teu amor sobre a nossa vida, Deus. Reconhecemos que somos impuros, reconhecemos que nós somos pecadores, ó Deus, condenados à morte, Pai. Mas através da tua graça, tua justiça, através do favor encontrado lá na cruz de Cristo, Senhor Deus, hoje somos regenerados pelo poder do teu Espírito Santo, por esse ato salvífico, Senhor, do teu Filho amado lá na cruz. Deus, nós somos, Deus, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor irá fazer sobre a nossa vida. Que nesta noite o Senhor nos capacite, Deus, através do teu amor, através do teu conhecimento, Pai, para que nós possamos, na ajuda do teu Espírito Santo, comunicar a tua palavra. Nós somos falhos, limitados, ó Deus, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e que pensamos, segundo o poder que opera em nós. E esse poder tem nome, Deus, é o teu Espírito Santo. Que o Senhor capacite cada aluno, Deus, nesta noite e cada pessoa que está assistindo, Senhor Deus, e aqueles que irão assistir ainda, Deus. A nossa oração é para eles também, que o Senhor traga entendimento da tua palavra. É tudo o que nós queremos, ó Deus, entender aquilo que o Senhor deixou. Toda a revelação de Jesus Cristo, que nós possamos estar com os nossos olhos atentos, nossos ouvidos prontos para te ouvir, Deus, tudo aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração. Prepara o nosso coração, ó Deus, nesta hora, e que, ó Deus amado, o amor do Senhor, a graça do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Que você esteja aí conosco até o final. Nós temos o propósito de fazer aí no máximo 1h30, né? Mas vamos procurar estar por volta aí de 1 hora, tá ok? Então o livro de Levítico é o terceiro livro do Pentateuco, tem bastante informações, né, privilegiadas aqui, e como é no Antigo Testamento, o livro da lei, né, tem várias coisas que nós iremos falar,
mas nós vamos pensar também no sacrifício de Jesus, né? Então, com isso, é importante você se ligar nesses pontos para que você possa imaginar também aquilo que Jesus fez por nós, tá? Então, Levítico, o nome é da tribo de Levi, né? No nome hebraico, né? É as primeiras palavras, como a gente viu também em Êxodo, né? É as primeiras palavras, né? E chamou o Senhor. Então, a tradução, né, de Levítico seria o Senhor o chamou. Êxodo seria e esses são os nomes, né? Então, aí do grego, como a gente já havia dito, né? Do grego veio a tradução da Septuaginta, né, do hebraico antigo para o grego, aí a tradução ficou Levítico. E hoje o nome popular, né, que a gente conhece, é Levíticus, que é do latim, tá? E aí é onde a gente encontra hoje no português Levíticos, é uma palavra transliterada. Então, o que esse livro significa? Esse livro significa as leis para uma vida santa. Então, a maneira de se praticar a santidade de Deus. Significa também somente a santidade, que é um livro que fala bastante sobre santidade. E o Senhor o chamou, como a gente falou, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebraico, perdão, né? Capítulo 1, versículo 1. E também do grego antigo, pertinente aos levitas. Então, pertinente aos levitas. Então, a tribo levita que foi separada, né, por Deus para cuidar. Eles não tinham terras para produzir, então eles não tinham nada. Qual que era o trabalho deles? Só cuidar da casa do Senhor. Então, por isso que o nome do grego antigo é pertinente aos levitas. E do latim, como a gente havia dito, Levíticos. Quem escreveu esse livro foi justamente Moisés. Ele escreveu esse livro, né, no Monte Sinai. Então, o Monte Sinai, se você olhar no mapa lá, né, lá daquela parte de cima do Egito, foi descendo na península do Sinai, como a gente já havia dito, entre os rios, né, rodeado de rio, de águas, a península, e lá no sul desse monte, né, que fica o monte dessa terra, fica o Monte Sinai, tá ok? Então, nesse Monte Sinai, onde ele colocou a tenda do encontro, e ali essa tenda da revelação foi dado para ele tudo aquilo que o Senhor queria que esse povo fizesse. Então, o livro de Levítico também, assim como o livro de Êxodo, é uma continuação. Então, Moisés escreveu com a inspiração de Deus o livro de Gênesis, depois ele continua, né, lá do último capítulo 50 de Gênesis, aí nós vemos o primeiro capítulo de Êxodo, e esses são os nomes, então aquelas gerações que chegaram lá do Egito, de Canaã para o Egito, e todo o livro começa toda aquela história também. Depois nós vemos agora Levítico. Levítico é a continuação de Êxodo. Só que essa continuação, quando ele já estava lá no capítulo 20, mais ou menos, né? Quando deu os 10 mandamentos, então aquelas outras leis. Então aqui está um livro, né, umas leis mais específicas para trazer várias situações aqui dentro deles, né? Então, para trazer o quê? A lei do sacrifício, do perdão dos pecados, né, da expiação, do holocausto, as ofertas que a gente vai ver aqui, os tipos de ofertas, né? E também ele traz a lei no sentido moral e a lei no sentido ritual. E fala também sobre a saúde, né? Vamos dizer assim, a saúde do povo. Então, como que o povo deveria se cuidar, né, para poder ter uma saúde e não se contaminar com as outras coisas e poder adorar a Deus. Então, ele fala bastante sobre a adoração, essa purificação que a gente vai ver aqui. Então, só dando uma introdução para que você possa entender, né, daquilo que nós vamos falar por agora. Se você tem alguma pergunta, deixa aí a sua pergunta, depois no final a gente vai responder, tá ok?
Aquilo que eu não souber, como a gente já tem dito, né? A gente vai perguntar para os universitários, tá bom? Então, do início, né, Moisés, lá no capítulo 1 de Levítico, capítulo 1, versículo 1, diz assim: E chamou o Senhor a Moisés, falou com ele da tenda da congregação. Então, nesse ponto aqui, Dami, graça e paz, seja bem-vinda. Então, desse ponto aqui, queridos, o que acontece? Desse ponto que ele começou a revelar. Então, lembra que tenda, a gente falou na aula passada, que tenda significa a revelação? Tenda é o lugar da revelação. Seja bem-vindo a Dayana, seja bem-vindo Ricardo, o Rafael. Glória a Deus, Rafael, tá de folga hoje. Então, isso é bem importante a gente entender. Nessa tenda lá no monte, ele ia recebendo toda essa revelação, né? Então Deus chamou ele dessa tenda da congregação. Mais para frente, depois que foi entregue o tabernáculo propriamente dito, né? Ali com todos aqueles utensílios, né, que a gente viu. Esses utensílios, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que eram para atrair a presença de Deus. Posteriormente, o tabernáculo também foi chamado de tenda do encontro. Por isso que às vezes essa dúvida, né? Fala, mas como que funciona isso? Se uma hora é tabernáculo, é a tenda, é a mesma coisa, né? Então, antes de ser entregue, consagrado ali, o tabernáculo, ele foi feito, existia a tenda do encontro que ele colocava para fora do arraial. Então, fora do arraial, eu imagino assim, aquela pressão que Moisés tinha, né? A pressão que ele recebia de tanta reclamação, de tanta murmuração, marchando ali, né, na saída, né? E as pessoas ali reclamando. E aí, o que aconteceu? Então, o Rafael que está invadindo aí, né, da Dayana. É o isolamento social, irmão, cuidado. Brincadeira. Então, queridos, aí a gente vê essa parte dessa tenda. Então, a tenda do encontro era fora do arraial e o tabernáculo no meio, como a gente falou. Então, aqui ainda não havia entregue ainda, né? Vamos dizer assim, porque ele foi escrito no monte ainda. Depois que ele recebeu toda aquela revelação, lá no capítulo 34 de Êxodo, aí começa a entrega, né, disso. Então, queridos, o que acontece? Nós vemos essa primeira parte, né? Essa primeira parte. Então, é muito importante. A gente dividiu aqui no estudo 8 pontos que a gente pode estar falando a respeito do livro. Então, a primeira parte, principalmente a mais curiosa, o que são aquelas ofertas, né? O que significa oferta de cereal, oferta de holocausto, oferta comunhão ou paz, pecado, purificação, culpa. Então, esses nomes que vão aparecendo aí criam muitas dúvidas, né? E isso acaba atrapalhando e traz um desinteresse na leitura. Principalmente quando a gente começa a ler a Bíblia de capa a capa, aí as pessoas, num determinado ponto, ela acaba desencorajando. Por quê? Porque ela não entende o que significa aquelas coisas. Então, por isso que eu acredito que a grande maioria já leu a Bíblia, né, de capa a capa, mas é importante, além de você ler, você entender agora o que significa algumas coisas. É lógico que não é uma forma exaustiva, como a gente já disse, mas pelo menos para você ter uma base. E graças a paz, Valdirene, glória a Deus, a volta por aí. Então a gente vê essa necessidade, né? Então a primeira parte, os 7 primeiros capítulos de Levítico, de 1 a 7, ele vai falar sobre ofertas e vai falar sobre sacrifício, né? Então, quando as pessoas tinham um pecado, o que ela fazia? Ela ia lá e entregava uma oferta e esse sacerdote ia lá e ofertava, né? E entregava ali, propriamente dito, lá no tabernáculo, né? Isso aqui era uma revelação que Moisés estava tendo, né? E depois foi consumado o exercício dessa revelação posteriormente no tabernáculo. Então,
ele recebia, o israelita entregava essa oferta, e depois que ele entregava essa oferta, o que aconteceu? Ele pegou, entregava para o sacerdote ia lá, queimava, entregava, fazia toda aquela parte do ritual, né? Então, queridos, isso é bem importante para nós entender. Então, que tipos de ofertas e sacrifícios eram feitos? As ofertas, holocausto. Holocausto é aquela coisa assim, misteriosa, porque o holocausto ele ia ser queimado, né, oferecido lá para Deus, e aquela fumaça que subia é como um incenso suave nas narinas do Senhor. Aí a gente para e pensa, né, como eu estou pensando agora. Meu Deus, como que uma coisa tão fedida, pelo, carne, um mau cheiro, um odor tão terrível pode chegar lá na presença de Deus como um aroma suave, como diz, né, vários inspirados aqui no texto bíblico. Aí a gente fica pensando, fala, mas como que isso é possível? Então, Deus ele não quer necessariamente, apesar que isso naquele tempo era uma regra, do que? Da gente reconhecer isso. Então, essa atitude, essa demonstração, o que acontece? Você chega e reconhece que você é pecador e você precisa disso. Seja bem-vinda, Ruth. Então, aí o que acontece? A gente vê esse reconhecimento. Por isso, a atitude daquela pessoa, né, em se aproximar de Deus através dessa remissão de pecados no Antigo Testamento, lembrando, a gente está no Antigo Testamento, né? Não, a gente não pode esquecer disso. E aí ele entregava esse holocausto. Qual que era esse conteúdo, né, que ele entregava? Um mamífero, né, um animal, um bicho, um mamífero, que estava ali, né, que se alimenta, né, do leite, no caso, ou uma ave, dependendo do recurso da pessoa. O que isso simbolizava? Simbolizava um compromisso total com Deus. Então, a primeira coisa é essa. Então, o compromisso total com Deus era o holocausto. E a oferta de cereais? Essa oferta de cereais é as refeições, aquilo que eles comiam, aquilo que eles tinham, né? Lá. Então tem as passagens também, né, dentro desses 7 capítulos aí, depois você vai estar lendo. E que eles entregavam? Eles entregavam o pão, o grão, ou o pão com azeite, era oferecido ao Senhor. Então eles entregavam isso, e isso demonstrava o quê? Simbolizava o quê? Uma devoção total a Deus, entende? É isso que significa os cereais e as refeições. E a oferta de comunhão ou paz? Era ali um rebanho ou um animal sem mancha, né? Que simbolizava o quê? A ação de graças. Então a ação de graças vinha e entregava ali para a pessoa, para Deus, né? E o sacerdote fazia isso. Então o pecado ou a purificação, né? Ofertas de pecado ou de purificação era a condição do ofertante. Então aquilo que a gente já falou. Então se a pessoa tinha recurso suficiente, porque você imagina, um cordeiro, né, um carneiro, hoje para nós é coisa de R$ 400. Tem outros que falam até de R$ 1.500. Então essa oferta era muito alta. Agora uma pomba tinha um valor bem menor, né? Um pássaro ali, né? Os pássaros ele tinha um valor bem menor. Então esse pecado ou purificação era a oferta de expiação, né? Para limpar, né, o pecado. Então, na verdade, não é limpar o termo. O termo no Antigo Testamento é cobrir. Então, a expiação a gente encontra nessa palavra expiação só no Antigo Testamento. Eu procurei no Novo agora há pouco e não encontrei. Então, essa palavra expiação, ela quer dizer o quê? Cobrir o pecado. Entende? Então, aí a gente lembra do quê? O sacrifício que Deus fez, né, com o animal, quando tirou a pele, matou os animais e tirou a pele deles para cobrir a nudez de Adão e Eva. Então eles cobriu, eles não limpou, entende? No Novo Testamento, essa posição, né, não propriamente a palavra expiação, mas de perdão, de purificação, tem o sentido de limpar, né? Então é removido o pecado na vida do homem. Amém?
Então essa é a gente, por extensão, né, entrando já no Novo Testamento, a gente entender. E por fim aqui, outra coisa que Deus fala através da sua palavra é o pecado de culpa, a oferta pela culpa, né? Então é um cordeiro, como eu falei, é um carneiro. É expiação pelos pecados ou violação dos direitos de pureza. Então, o que acontece? O livro de Levíticos, ele traz esse entendimento dessa necessidade. Qual que é essa necessidade? A necessidade da pessoa se aproximar de Deus, o israelita se aproximar de Deus. Então, o judeu, o hebreu, ele tinha essa necessidade de se aproximar de Deus. Mas ele sendo impuro, pecador, como que ele vai se aproximar através, perto de um Deus tão puro, santo e reto que ele é? Aí tem essa problemática. E como que Deus resolveu isso? Através dessas leis, dessas ordenanças aqui que a pessoa, o israelita, deveria fazer isso. Então, só uma curiosidade, o que ele precisava? Ele precisava do quê? Trazer essa purificação, né? Para poder se aproximar de Deus. Então, primeiro ponto. Então, o pecado em si, lá no Antigo Testamento, a tradução da palavra pecado no Antigo Testamento é ofensa. Então, tudo aquilo que ele ofendia, né? Dentro desses 7 capítulos aí, a gente vê essa primeira parte. Tá ok? Então, queridos, a gente... Bom, o tempo passa rápido, hein? Meu Deus. O segundo ponto, então. O segundo ponto é o sacerdócio. Então, não tem narrativa, né? Acho que por isso também que as pessoas não têm tanto interesse. No livro de Êxodo tem toda a narrativa, né, do nascimento de Moisés, né, do chamamento dele na sarça ardente. Depois tem o diálogo lá com Moisés, com Faraó, Moisés e Faraó, Arão, a conversa dos dois e as 10 pragas, o caminho da saída do Mar Vermelho, no monte, o bezerro. Então tem várias narrativas. Então isso prende a atenção da pessoa. Por isso que ela vai bem em Gênesis, que tem bastante narrativa, né? Tem primeiro a revelação do capítulo 1, capítulo 11 de Gênesis. Depois tem a genealogia de 4 gerações ali, de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. Então as 4 ali principais, né? Como foi dito lá, eles têm toda essa narrativa. Aí você se depara com Levítico, você vê essa pouca narrativa, né? Como a gente vê aqui somente nesses capítulos aqui, né? De 8 a 10, principalmente no 10, que fala dos filhos de Arão. Aí tem essa narrativa, onde que prende um pouco ali a atenção da pessoa. Entende? Então, o que a gente encontra ali em Levítico 8 e 10? É o sacerdócio. Então, o primeiro sumo sacerdote, como a gente viu na aula passada, é Arão. Então, ali depois do tabernáculo, o que aconteceu? Veio ali a unção sobre Arão e ele foi consagrado, ele e a sua família, para poder estarem trazendo o ofício, né, dentro ali do tabernáculo de entregar as ofertas, né, os holocaustos, os sacrifícios. Então, só que lá no capítulo 10, de 1 a 3, vamos ler lá? Vamos ler essa parte, que essa parte é interessante. Tem bastante porquês aqui, então a gente só vai indicar algo que você precisa pesquisar, você precisa estudar a respeito dele, né? Mas no capítulo 10, nos 3 primeiros versículos do capítulo 10, de 1 a 3, diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário. Então, o incensário você vai imaginar assim, como a gente viu lá na história antiga, do Oriente Antigo, era uma vara assim, que tinha uma caixinha e colocava as coisas lá para queimar. Né? Então, eles faziam isso meio de longe, né? Então, os 2 filhos e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele. Até aí tudo bem. E trouxeram fogo estranho. Aí vem a problemática, né? Esse fogo estranho que não fazia parte ali do fogo que era mantido lá no altar.
Então eles arrumaram um fogo, que não era aquele fogo que nunca apaga, né? Que tem até a música aí, né? O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Acho que é assim que fala. Essa parte eu já não entendo mais, eu já passo para a pastora Dani e o Rafael. Então, no capítulo 6, a gente vê isso, né? Que o sacerdote tinha essa responsabilidade de todos os dias estar indo lá. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Só que como era mais longe, o que eles fizeram? Eles foram lá e pegaram esse fogo de outro lugar. E com isso, perante a face do Senhor, o que eles não ordenaram. Então, Nadab e Abiú desobedeceram a Deus. Né? Desobedeceram a Deus, que não foi dessa maneira que Deus ensinou. Então, para quê? Vamos dizer assim, né? Para mostrar uma disciplina daquilo e a seriedade daquilo que eles estavam fazendo, Deus simplesmente, né, consumiu a vida deles. E no versículo 2 diz assim: Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. No versículo 3: E disse Moisés a Arão, pelo fato ocorrido: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Aí você pensa, fala assim: Meu, por que o pai dele não disse nada diante desse fato? Porque chegou lá, imagina, ele, com certeza, ele não estava presente, imagino eu, ele não estava presente, e quando ele se deparou com essa notícia, ele correu lá, né, e ficou ali em choque, né, vamos dizer assim, vendo os filhos dele mortos, consumidos pelo fogo que o Senhor enviou naquele momento. E aí, com certeza, Deus revelou o que ele tinha feito para Moisés, e diante dessa revelação, por que ele não esboçou nenhuma reação? Os comentaristas eles dizem que Arão estava de luto e pelo seu luto prostrado ele não falou nada. Com certeza ele estava lamentando, com certeza ele estava chorando pela morte de seus filhos. Então isso demonstrou. E lá no Antigo Testamento, já fazendo uma outra extensão, a gente encontra um exemplo desse lá em Atos, na oferta, né, de Ananias e Safira, né? Se não estiver errado. Então, quando eles entregaram essa oferta e era metade da oferta aquilo que eles já tinham feito e tudo mais, aí trouxe disciplina, porque o Senhor que é Deus, né? O Senhor Espírito Santo trouxe essa revelação ali para Pedro e ele foi morto na mesma hora, lá no Novo Testamento. Então a gente vê esse fato aqui bem exemplar, né? Vamos dizer assim, nesse contexto aí de seriedade para poder entender. Ok? Aí no terceiro ponto aqui, o que a gente vê? No capítulo 11 até o capítulo 15, as diferentes leis de Deus. No Antigo Testamento, no livro antigo, né, que a gente estudou, foi a respeito de Êxodo. Então, Êxodo tem lá as leis morais e as leis cerimoniais. Né? Então, aqui a gente vai chamar de leis rituais, que também é a mesma coisa de cerimonial. E nós falamos também da aliança abrâmica e a aliança. Qual que é mesmo? Coloca aí. Aliança do pacto, né? Do acordo. Então, a aliança do acordo que Deus fez com o povo, que é uma condicional, né? Se o povo obedecer, Deus vai abençoar. Aqui nós temos duas leis: a lei moral e a lei ritual. Eu vou precisar da participação de vocês daqui a pouco. Eu quero que vocês coloquem as respostas, tá? Então preste atenção depois. Vou fazer umas perguntinhas bem breves só para vocês entenderem o raciocínio. Mas eu vou dar a resposta agora mesmo. Quero ver aí a ousadia dos irmãos aí. Então a lei moral. A lei moral fala sobre o quê? Fala daquilo que é certo e errado, tá? O princípio é isso. A lei moral é o bom senso, né?
das pessoas, e aquelas pessoas já que têm um certo entendimento, ela já vai saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. E por outro lado, a lei que vai trazer a aproximação de Deus, né, vamos dizer assim, uma forma vertical e uma forma horizontal. Então a forma vertical sempre é Deus e a horizontal sempre com o próximo. A necessidade é de estar junto com o próximo, né? De se relacionar bem com o próximo. Então, por isso que é uma lei moral. Então, tem bastante leis lá no livro de Levítico, principalmente nesses capítulos, né? Nesses 5 capítulos, né? De 11 a 15, que fala a respeito disso. E a lei ritual, que é a lei cerimonial, que a gente costuma dizer. Essa lei ritual tem o objetivo de... eles praticam, não por propriamente dito pelo relacionamento com Deus e também com o próximo. Eles praticam só porque eles são, né, o povo de Deus. Então, a partir do momento que ele é povo de Deus, lá no Antigo Testamento, a gente não pode esquecer disso, que nós estamos no tempo da graça, é um outro contexto, tá? Mas naquela época era assim. Então, para eles serem, só por serem povo de Deus, eles estão ali praticando, né? Então, eles fazem essa prática da lei ritual para quê? Para adorar a Deus, entende? Para adorar a Deus e com isso para remir, né, para remover a impureza das suas vidas, que eles possam estar junto com os demais irmãos, né, adorando a Deus. Então, essa lei ritual basicamente é para isso, para adorar a Deus. Tá ok? Então vamos lá, a perguntinha, hein? Tadadadã. Então aqui fala, né, por exemplo, aí você vai colocar aí se é uma lei ritual ou é uma lei moral, né? Só para você ver se você consegue raciocinar junto com a gente aí. Então, quando diz um mandamento lá no Antigo Testamento, uma lei, né? Que lei é essa? Não comer camarão. Não comer camarão é uma lei ritual ou uma lei moral? Escrevam aí bem rapidinho aí. A lei ritual ou a lei moral? Não comer camarão. Graça e paz, Beatriz. Seja bem-vinda. E aí, gente? Tô esperando, hein? Escreve aí alguma coisa. Ritual ou moral? Não comer camarão. Não é macarrão não, viu, gente? É camarão. Ritual, muito bem. Então, Adame, glória a Deus. Então, você já vê que... Porque você gosta de camarãozinho da praia, né, Dami? Então, você fala, não, tomara que seja ritual. Glória a Deus. Oferecer sacrifício depois de dar à luz. Oferecer sacrifício, uma oferta, né? Depois da mulher dar à luz. E aí, gente, agora vocês estão colocando tudo ritual, agora eu não sei qual que é qual, hein? Então, essa é da segunda, então coloca número 2 e coloque a resposta aí. Oferecer sacrifício depois de dar à luz. É ritual ou é moral? O que vocês acham? Moral. O Adame falou moral. Os demais vão entender que é ritual. Então, eu vou falar para vocês que é ritual. Por quê? Porque hoje, né, as pessoas não precisam ter essa necessidade de trazer uma oferta, né, como naquele tempo antigo, né? É diferente se você dar uma oferta financeira na casa do Senhor de espontânea vontade, né? Então, isso daí a gente vê essa coisa. O segundo, adultério. Não cometer adultério. É ritual ou moral? Adultério. Ritual ou moral? 2, moral. Ó, tá parecendo... Agora o Rafael vai ter razão, né? O Rafael vai falar assim, tá parecendo o apresentador do Silvio Santos. O Rafael do Louvor falou isso, viu, gente? Quero deixar registrado aqui. Então,
É bem importante isso aí, a gente entender. Então, o número 3, né, a gente já está no adultério, tá ok? O adultério cometer adultério é ritual ou moral? Então, a gente tem aí, né, que é moral. Então, moral, porque nós entendemos que é uma relação entre a pessoa. Olha só que interessante agora, no Antigo Testamento, né, na lei lá desse período, o gado que escapou, nós precisamos ajudar o inimigo. Já estou na quarta, tá ok? O gado que escapou, nós ajudamos o inimigo. Então, ajudar o inimigo, misericórdia, né? Ajudar o inimigo, 4 aí, qual que é? Moral ou ritual? O gado que escapou. Então, você imagina, você mora numa fazenda e o gado do seu vizinho que enche as suas paciências escapou lá da porteira e você tem lá os seus funcionários, ó, tô profetizando. E você tem como segurar esse gado aí para não ir na pista, né, na rodovia e não machucar ninguém. Então, o que isso é? É um ritual ou moral? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, essa é a quarta. Coloque aí, 4, ritual ou moral? Vou esperar vocês. 4, ritual. Quem mais? Ritual ou moral? O gado que escapou. Ai, ai. O gado que escapou e você precisa ajudar o seu inimigo. 4 moral. Então, como tem duas respostas aqui, eu já vou por essas duas, né? 3 respostas, 4 moral. A Dami já acha que é ritual. Então, olha só que interessante que é esse exercício, gente. Que é uma lei moral. Por quê? Agora eu vou explicar. Porque ame o seu inimigo é uma continuação, mas estendendo de novo, né, para o Novo Testamento, que Jesus falava, né? Lá nas parábolas, no Sermão da Montanha, a partir do capítulo 5. Graças, Ari. Glória a Deus. Olha o Zil aí pela área, hein, Wanda? Então, a gente vê uma lei moral. E o último, queridos, o quinto, hein? Quando você for responder agora, o quinto, a gente lavar roupas, né? Quando você tocar num cadáver. Então, hoje, diante dos fatos aí que está acontecendo, a pessoa chega da rua, já tira tudo, toma banho, né? E tem que lavar, pôr até a água sanitária, tudo para desinfetar, todas as coisas lá. Mas naquela época, quando a pessoa ia, por exemplo, enterrar um ente querido, aí ele no sepultamento ele tocava, né, no cadáver, ou se não precisava, né, preparar o cadáver lá de alguma situação e para poder enterrar. Então ele colocava a mão no cadáver, né, tocava de alguma maneira. Então essa lei, né, ó, já tá rápida aí, hein, Daí já tá respondendo. Vocês querem acabar logo? Ai, Deus. Mas a quinta é ritual ou moral? E aí, a Dayana e o Rafael, né, estão respondendo que é ritual. A pastora Dani acha que é moral. Quem mais? Ritual, justamente. Vai, 3 perguntas aí que demora um pouquinho, né? Tem um delay aí para chegar aqui as respostas. Mas ela é ritual, porque hoje não tem uma necessidade se você tocar. Por exemplo, você sai do velório, um exemplo, você sai do velório hoje, né, no século 21, 2020, você saiu do velório, você foi lá, né, prestar sua condolência para aquela família e é num domingo e acabou o sepultamento às 5:30 da tarde e você vai para o culto, né, às 18 horas. Então, naquela época, você estava impura e não poderia participar da adoração a Deus. Isso impedia você de adorar a Deus, entende? Só que hoje não, né? Hoje já não tem essa problemática aí. Então a impureza impedida de adorar, né? E até comer, né? Comer porque era uma ação de graças, tinha muita comida, e você vê que no Novo Testamento Paulo ele fala também em Coríntios de sentar à mesa, né, para comer. Então, fazer essas refeições na presença de Deus.
Por isso que nem comida, nem adoração, nem comer, né, poderia ser. Então a pessoa poderia até ficar isolada, ela não ter contato com as outras pessoas, dependendo do grau ali da sua impureza, né? E a purificação, então eles praticavam essa lei para eles se purificarem e com essa necessidade de retornar a adorar a Deus, a sentar na mesa com o Senhor e comer. Estão entendendo? Então essas são as leis, né? E falando um pouco mais da lei, as leis rituais, né? Como a gente já falou, é o que podia e o que não podia fazer. Comer, o nascimento, né? Quando tinha um nascimento, uma doença ou até a morte. Esses são os exemplos aí, como que as pessoas, como que Deus estava ali preservando, por sua vez, a saúde, né? Era como fosse uma lei da vigilância sanitária, né? Então eles se preocupavam com a saúde daquele povo. Deus estava se preocupando com a saúde, de preservar a integridade física daquele povo. Por isso que tinha aquilo que os animais que eles poderiam comer e aqueles que eles não poderiam comer. Estão entendendo? Amém, queridos? Glória a Deus, vocês estão tudo aí ainda? Então isso é muito bom. Tá voando aqui o horário. O quinto é o dia da expiação. Então é um dia especial, uma vez por ano. Esse dia especial de uma vez por ano, o que ele traz? Ele traz uma oferta, um sacrifício que era apresentado pelos israelitas, mas não mais o sacerdote poderia entregar, somente o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, uma vez por ano, que ele fazia essa oferta diante lá do tabernáculo, né? Esse sacrifício para poder trazer os pecados intencionais. Então, olha só a diferença. No capítulo 1 ao capítulo 7 de Levítico, tinha os pecados não intencionais. A pessoa não tinha... os epidemiologistas de antigamente eram sacerdotes. Mais ou menos isso também. Glória a Deus. Então, também tem aqui o Ricardinho acrescentando, né, que também comer só com a mão direita. Era o outro costume lá do Oriente Antigo. Não sei se hoje ainda cabe isso, né, mas eu já ouvi dizer isso também. Então aqui, queridos, o que acontece? Do capítulo 1 ao capítulo 7 era só pecados não intencionais, aqueles acidentes de percurso mesmo. E aqueles intencionais, aquela pessoa tinha vontade de fazer aquilo mesmo e por fim acabou fazendo, então esse somente o sumo sacerdote que ia lá e trazia isso, né? Então realizavam diagnóstico, tratamento, isolamento e retorno com vista social das pessoas. Mais ou menos isso daí, né? O Antigo Testamento, tudo que as pessoas estudam aí sobre saúde, eles já faziam, né? E a esquerda era para a higiene pessoal, o Ricardo está acrescentando aqui. Isso é legal, gente, por quê? Porque hoje, né, os especialistas aí falam, né, você que é destro, você não use o destro, você use a mão esquerda, né, que para você não ter aquele esquecimento, né, de colocar a mão no rosto, né, a mão na boca e assim. E tem um costume também no Oriente, acredito que hoje também, mas biblicamente, né, nos registros bíblicos aqui, eles sempre lavavam o rosto e lavavam os pés. Então hoje tudo a gente associa, né, com aquilo que a gente está vivendo hoje, mas é uma prática que eles tinham sempre, né? E hoje os especialistas falam sempre para lavar sempre as mãos e lavar o rosto também, né? Então, isso daí para a gente ver essa parte, tá ok? Então, aí o sexto ponto aqui, para a gente já indo já pro... Até hoje é assim no Oriente Médio, glória a Deus, Ricardo, é isso aí. Então, as leis da santidade prática, né, que é o convívio social ali das pessoas, a gente vai encontrar no capítulo 17 e o capítulo 22. Então, são as leis morais, fala sobre família e diferentes dos povos ao redor. Então, isso daqui é um ponto bem importante que eu achei
da gente trazer para vocês. Por quê? Diferente dos povos ao redor, falava do quê? Dos povos que viviam naquela região, que eles saíram do Egito, e os povos que eles estavam indo conquistar aquela terra, e havia ali aqueles povos que já habitavam naquele lugar. Então eles falavam, Deus falou o que para eles? Sede santos, que eu sou santo. Então santo tem o sentido, né? A maioria das pessoas já sabem que é separado, então separado desses povos, porque os povos adoravam outros deuses, sacrificavam pessoas, né? Naquela época. Então Deus ele estava fazendo o quê? Separando, falando, não sigam o exemplo deles. Por isso, repetidas vezes a gente vê na história, na narrativa bíblica, os líderes, né, os patriarcas, falando para buscar outras mulheres em outros povos, para que não fosse aqueles povos ali ao redor, do povo da família dele, no caso, né? De Abraão mandou uma esposa lá para Isaac, Jacó também foi buscar lá em Harã, né, no norte da Mesopotâmia. Então tudo isso veio somente depois, né, a gente vê José tendo como esposa já foi a filha de Faraó. Então isso daí foi uma coisa assim não muito frequente, né? E tem uma curiosidade também que quando a gente fala da genealogia sempre é citado os homens, poucas vezes as mulheres, mas geralmente os homens. E essas mulheres que são citadas, elas não fazem parte do povo hebreu. Então Deus sempre fala não procurar se misturar com esses povos, né? Salomão, por sua vez, ele casava com outras mulheres, mas por conta dessa aliança que ele estava fazendo para ter um reino pacificado, né? Para não ter problema com seus inimigos. Mas aí é um outro assunto, depois a gente fala, né? Senão vai estender aqui o chiclete, como diz o outro. E nesse ponto 7, adorando a Deus, né? Dos versículos 23 a 25. Isso daqui é uma curiosidade bem interessante, porque a gente fala sobre as festas bíblicas. Então era a forma que eles adoravam a Deus no Antigo Testamento. Quais são essas festas, né? Que a gente pode ver aqui. Essas festas, ela vai falar primeiro sobre a Páscoa, né? Eu vou ler aqui porque eu não decorei tudo. São algumas festas aqui. A Páscoa, que é no dia 14 do mês de Nissan, é março ou abril. Geralmente, né, pelo calendário romano, se comemora em abril. Então as famílias participavam dessa refeição, lembrando como Deus libertou os israelitas da escravidão do Egito. Então aqui essa Páscoa. E é interessante, queridos, porque na Páscoa, hoje, né, no calendário romano, hoje no século 21, 2020 e muitos anos anteriores, se comemora a Páscoa pensando no quê? No ovo de chocolate. Verdade ou não? Não, brincadeira. Não é o ovo de chocolate, não é o coelhinho. A gente fala do quê? Do sacrifício de Jesus. Veja bem que interessante é isso. É o ato que Jesus se entregou lá na cruz, foi durante essa festa, né? Foi próximo a esse período dessa festa dos tabernáculos. Só que essa festa, perdão, da Páscoa, e só que essa festa, ela era para quê? Para comemorar a saída do Egito. Então, uma festa judaica, né? Uma festa israelita, uma festa que comemora essa passagem. E por extensão nós comemoramos nesse sentido também, mas lembrando lá de Êxodo capítulo 12, tá ok? A outra festa é a festa dos pães sem fermentos, que a gente faz lá uma ligação, né? Uma conexão também com aqueles elementos da Páscoa, né? Que eles celebravam lá, que é do dia 15 a dia 21. Então são 7 dias aí do mês de Nissan também, março a abril. Então elas comiam para lembrar da pressa de sair do Egito. Então, por isso que não colocaram o fermento, que não ia dar tempo para crescer o pão, né? Mas também o fermento fala de corrupção e tudo mais. E dos primeiros frutos, outra festa também. Essa dos primeiros frutos é a primícia, né?
que é comemorada dia 6 do mês de Nissan também, 6 de março ou abril, né? A época da colheita, a celebração de ação de graças. Então eles agradeciam e ofertavam ao Senhor essa parte aí dos primeiros frutos. Pentecostes ou festa das semanas, dia 5 do mês de Sivan. Aí já mudou o calendário já para maio ou junho. Era uma celebração também de ação de graças, quando os grãos recém-amadurecidos são oferecidos e sacrifícios são feitos. Então, essa festa de Pentecostes, né? Como a gente fala lá, de Atos, né? Ouvir o som como de um vento impetuoso. Então, não quer dizer também que quando o Espírito Santo vem, precisa ter vento, né? Porque Deus não está, o Espírito não está no vento, mas o som. Então a gente precisa ouvir o som. Acho que por isso que Deus parou o mundo inteiro para poder ouvir o som dele, né? Aplicando aqui para a nossa vida. E com isso tem essa festa aí de ação de graças, aqueles grãos recém-amadurecidos eles ofertavam também. Das trombetas, né, o primeiro do mês de Tisrei, setembro, outubro, esse é um dia de descanso, o primeiro dia do ano civil de Israel. Então a festa das trombetas seria como se fosse o ano novo nosso aqui, né? Primeiro dia do ano para eles. Só que o calendário deles é diferente, né? O calendário deles é diferente. E também tem Rosh Hashanah, que é o ano religioso, começa com a Páscoa também. Dia da expiação. Dia da expiação, como a gente estava falando, o sumo sacerdote, né, como a gente falou lá, é o 10 do mês de setembro ou outubro. O sumo sacerdote, aí como aquela história que a gente já contou aqui. E por fim, a festa dos tabernáculos. Então, se a gente for contar aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 festas. Então, 8 festas que nós temos aí no livro de Levítico, era a forma que eles traziam para adorar a Deus. A forma que eles adoravam. Então a lei ritual era para a purificação, né, dessas pessoas, desse povo, para que eles pudessem adorar a Deus. Tá entendendo? Então hoje a festa dos tabernáculos também é conhecida como festa das cabanas, né, festa de Sucote, né, como o pastor Deja até falou lá na igreja para nós, que eu me recordo. E durante uma semana, né, nessa festa dos tabernáculos, os israelitas vivem em abrigos ou lar, revivendo as viagens de geração a êxito à terra prometida. Por isso que Sucote e cabanas, né? Nesse sentido, tá ok? Queridos, e por fim aqui o último ponto, o nosso horário já está chegando, é as condições para a bênção, né? Nos capítulos 26 e 27. E 27 já encerra o livro, né? 26 e 27 já encerra o livro de Levítico. Então isso aqui é só um panorama para que vocês possam entender aí melhor essa didática, né? Aqui. Depois, semana que vem, a gente entra em números. Vai ser bem legal. Números tem bastante coisa interessante. É importante a gente prestar atenção. Então, essas condições para a bênção, né? Então, no Monte Sinai, aliança do acordo, né? Então, lá no Monte Sinai, onde que ele recebeu, né? Teve essa aliança do acordo após a recompensa, né? Que a recompensa ou punição, né? Daquelas pessoas que estavam ali para receber as direções de Deus. Então, Deus estava relembrando, né? No capítulo 26, vamos ler esse último versículo aqui. Abre a sua Bíblia aí em Levítico 26, o versículo é 42 a 44. Levítico 26, 42 a 44. Olha só o que ele escreve aqui. Também eu me lembrarei, né? Que ele está falando. Eu me lembrarei do meu concerto com Jacó. O que ele está falando? Independente do povo. Olha só isso, que tremendo que é. Independente da atitude que o povo ia ter e que eles iam murmurar, muitos corpos deles iam morrer durante 38 anos, quase 40 anos, eles iam estar vagando ali pelo deserto e muitas
muitas dessas pessoas foram mortas, né? Então foram exterminadas mesmo por Deus ali, no sentido de não alcançar a terra prometida. Deus esperou se formar uma nova geração para entrar na terra prometida. Então, independente disso, Deus, pela aliança abrâmica, que ele está relatando aqui no concerto com Jacó, no versículo 42 de Levítico 26, e também do meu concerto com Isaac, e também do meu concerto com Abraão, me lembrarei, e da terra que me lembrarei. Então aqui ele está falando dessas 3 gerações, né? Dessas 3 gerações que estava ali a descendência. Então quando a gente vê a parte da genealogia, recapitulando, a gente precisa prestar atenção nisso. A gente encontra bastante coisa, ligações, né? Até chegar no Messias. O importante é de lá, de Adão até Jesus. Então, de Adão até Jesus Cristo, nós vemos a ligação que ele faz. E quando Deus permitia que um homem casava com uma mulher de outro povo, na minha concepção, né? Se eu tiver errado, vocês me corrijam, mas ele já estava costurando a linha do tempo, né? Para trazer também os gentios, porque era com certeza que os israelitas não iam receber ele por causa da dureza de coração, por causa de todo esse tempo aqui do Egito, eles iam lembrar muito bem disso. E no versículo 43 diz assim: e a terra será desamparada por eles e folgará nos seus sábados. Então eles trabalhavam muito, né, durante o Egito. Então aqui Deus está falando que ele ia ter folga para quê? Para adorar a Deus. E tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Então aqui ele está falando a respeito disso, da aliança abrâmica, né, que ele tinha feito, aliança lá de independente da situação que eles tiveram, ele encontra aqui esse descanso. Tá ok, queridos? Então esse é o livro de Levítico. Então a gente vai entendendo aí essas partes, vai pontuando cada uma delas e a gente vai conseguindo entender melhor esse livro. Então esse livro não ai. Mas esse livro não fala sobre tatuagem, né? Porque naquela época não tinha. Mas tudo que a gente for fazer precisa ser para a glória de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Espero que vocês tenham absorvido aí o conteúdo, né, exposto aqui desse panorama do livro, né? E que na próxima semana vocês estejam conosco. Se tiver mais perguntas, mesmo que você está assistindo já gravada, você deixa aí a sua pergunta, depois a gente vai ver os comentários e nós podemos acrescentar alguma coisa. Né? Alguma coisa que a gente não disse, né? Se você quiser acrescentar também, vai ser muito bem-vindo aí, como a pastora Dani acrescentou, né? Como o Ricardinho acrescentou, foi uma benção, viu? Gostei muito. Tá ok? E só para finalizar, né? Vi aqui a pastora Dani, eu lembrei. Então, quando a gente fala sobre Levítico na igreja, né, o ministério levítico, é uma nomenclatura se referindo para aquele povo lá. Mas isso efetivamente, literalmente, não é comparável. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Porque o ministério levítico era o povo da tribo de Levi. Então, era um povo exclusivo lá. Hoje nós temos o quê? Nós temos os músicos, e algumas igrejas são até músicos remunerados, que ganham salário ali. Mas o termo seria hoje... depois você coloca aí. Aí a gente vai... Depois você pode voltar, tá, Rose? Para ver as festas aí, tá bom? Então, queridos, a gente vê essa parte aí. Então, hoje são os músicos, né? Os músicos da igreja, né? Os servos ali do altar
que estão ali oferecendo, né, as suas vidas diante do altar também, né, como gratidão, como honra a Deus, adorando a Deus e levando toda a igreja, né, em qualquer lugar a adorar a Deus. Então isso é bem importante a gente entender essa nomenclatura, tá ok? Muito obrigado aí pela participação de vocês, mas vamos orar, né? Vamos orar. Vamos continuar orando pelos pedidos. Se tiver algum pedido, você pode colocar aí, a gente vai estar orando e lendo aí os pedidos. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Deus, por esse estudo do livro de Levítico, Pai, da tua palavra, das tuas santas escrituras. Ó Deus, que seja permeado no nosso coração tudo aquilo que foi dito aqui, tudo aquilo que foi ouvido, Senhor. Ó Pai, que nós possamos olhar para esse livro de uma forma diferente, com esse olhar, Senhor Deus, de entendimento, e que nós possamos estar cada vez mais buscando maior esclarecimento da tua palavra. Oramos por essa cidade, Araraquara, que, ó Deus, o Senhor abençoe poderosamente, que seja repreendido todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, que, ó Deus, o Senhor venha removendo na autoridade do nome de Jesus. Declaramos saúde perfeita para toda a tua igreja, que nenhuma praga chegará à sua tenda, ó Deus amado, dos seus trabalhos, em todas as suas atividades, que eles continuam fazendo, Deus, Pai amado, porque nós vemos que poucas pessoas estão nessa quarentena e muitos deles, muitos de nós, Senhor Deus, Senhor, nós estamos continuando trabalhando, Deus, que o Senhor nos livre de todas essas coisas e que, ó Deus, haja paz sobre as nossas vidas e que possamos ter paz para adorar ao Senhor, independente das nossas falhas e das nossas limitações, mas o sangue de Cristo está sobre nós e nos purifica. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Deus abençoe, muita paz no seu coração. Obrigado por você estar aqui até agora e até a semana que vem. Um abraço.